gente tem dentro da universidade. Então, aqui é o nosso primeiro simpósio multidisciplinar. A gente pensou nesse simpósio pelo fato do projeto ter tantos alunos de tantas áreas. A gente pensou em fazer um projeto, um simpósio multidisciplinar, para mostrar, então, que dentro da saúde a gente tem conversa entre todas as áreas profissionais, entre todas as profissões, inclusive não só profissões dentro da saúde. Eu queria, então, agradecer, primeiramente, a nossa coordenadora do projeto, que é a professora Fernanda Almeida. Com certeza, sem ela, a gente não estaria fazendo isso. Aos organizadores do simpósio, que também são alunos extensionistas, e, em especial, também o grupo de design, que foram eles que fizeram esses banners bonitos, que manteram lá o Instagram sempre ativo, em especial Isabela Mello, Ana Carolina Simões, Roberta Cavalcante e Rayana Costa. Então, assim, muito obrigada a todos os alunos, muito obrigada, Fernanda, por permitir que esse projeto acontecesse, por sempre apoiar a gente nas nossas ideias. E agora, então, eu vou dar a palavra ao moderador Tiago Tabuada, que ele vai estar moderando a nossa primeira palestra com a professora Fernanda Almeida, sobre estratégias regenerativas para lesão da medula espinal. Tiago, fica à vontade. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Beleza. Boa noite, pessoal. Como a Júlia apresentou, eu sou o Tiago Tabuada, sou aluno extensionista e bolsista do Corando 7. Sou aluno de fisioterapia também, no 7º período, passando para o 8º, nessa transição, né, meio doida desse período remoto. E eu vou mediar aqui a apresentação da professora Fernanda, que é a nossa professora da graduação, a nossa coordenadora também na nossa iniciação científica, minha e da Juliana, da Roberta também, que está aí, e acho que o Guilherme também está aí. Somos alunos também nessa parte de pesquisa com a professora Fernanda, e ela é a coordenadora aqui do Corando 7, né? Então, assim que a gente chegou com a ideia para ela, ela já topou de cara e falou assim, gente, vai, confio em vocês, é só falar o que eu preciso fazer e vamos lá. Então, assim, um orgulho fazer parte dessa faculdade, né? E fazer parte de todos esses projetos com a professora Fernanda. Ela vai falar primeiro um pouco dos pilares da faculdade, né? Da Universidade Federal, e que eu acho que também é de todas as faculdades. A gente vê mais presente mesmo nas faculdades públicas, tanto federal, estaduais e tudo mais. E depois ela vai falar em si das estratégias regenerativas para as lesões de medula espinal. Então, Fernanda, está com você, pode compartilhar aí sua tela. Obrigada, gente, boa noite. Obrigada aí pela presença de vocês. Meu nome é Fernanda Almeida, eu sou fisioterapeuta, fiz mestrado e doutorado na área básica e sou professora da UFRJ desde 2011. Eu comecei na UFRJ de Macaé e depois eu passei para a UFRJ do Rio, sou professora do Instituto de Ciências Biológicas 2015, né, onde eu ministro aulas para vários cursos de graduação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Antes de eu começar a falar da apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre os desafios da universidade, né? Eu acho que vocês não estão vendo. Estão vendo a minha tela? Ainda não, professor. Deixa eu aproveitar aqui enquanto está nesse processo. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente tem aí o levantar a mão, tá aí na parte inferior da tela. Quem sentir a vontade de abrir o microfone, fazer a pergunta pelo microfone, só levantar a mão que a gente dá a palavra. Quem não se sentir confortável também pode mandar no chat, que a gente vai estar aqui tomando conta e faz as perguntas. A professora vai falar primeiro, vai fazer a apresentação e no final a gente faz as perguntas para ela. Ah, sim. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, professor. Sim, agora sim, Fernanda. Então tá. Pronto. Bom, então esse é o grande desafio, eu coloquei assim em destaque, porque esse é o grande desafio que a gente tem dentro da universidade pública, né, hoje em dia, no Brasil. Né? Um professor universitário, quando ele entra para ser professor na universidade, ele precisa desenvolver e bem os 3 pilares da universidade, que são o ensino, a pesquisa
e a extensão. Então, um professor universitário, ele não basta só dar aula, né? Ele também tem que fazer uma pesquisa científica no Brasil, que a gente sabe que é bem complicado, bem difícil. Nos últimos anos houve uma queda no incentivo, uma queda na verba, e a gente continua, né, tentando fazer a nossa parte. A gente também precisa fazer a extensão, que é justamente isso que a Gil falou um pouquinho. A gente precisa prestar serviços à sociedade, né? Então, a sociedade que paga seus impostos, ela precisa ter o serviço de volta, né? O retorno do serviço para ela. E, então, eu tento atuar nesses 3 pilares da universidade, né? Atualmente eu ministro aulas para o curso de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Faço também, o projeto Corando 7, ele é um projeto que começou com a professora Kátia, que infelizmente ela se aposentou no ano passado, e a gente sempre lembra dela com muita felicidade, que ela era uma entusiasta do projeto, e deixou essa missão para mim, né? Para eu continuar esse projeto aí do Corando 7. É muito fácil a gente tocar um projeto, a gente coordenar um projeto quando a gente tem alunos tão animados, alunos tão entusiasmados, né? Como a gente tem aí o Tiago, a Ana Carolina, a Juliana, eu não sei se as meninas, a Ana Carolina Frazão, elas também estão aí no simpósio, mas a gente tem alunos que estão com a gente no projeto desde o início do projeto, e aí fica mais fácil da gente coordenar um projeto quando a gente tem esses alunos do nosso lado, né? Como o Tiago disse, eles pediram uma reunião comigo e a gente vieram com a ideia do simpósio e eu apoiei porque eu confio muito neles, né? E eu sei que eles iam desenvolver esse simpósio com maestria, como foi o que aconteceu. E além de ter Tiago, Juliana, Roberta e Guilherme também aqui comigo, junto nas atividades de extensão, eu também tenho o prazer de compartilhar com eles as atividades de pesquisa. Então, basicamente, assim, a minha linha de pesquisa, eu trabalho com regeneração do sistema nervoso central e periférico. Tem alguns projetos de pesquisa no sistema nervoso periférico, mas hoje eu trouxe para vocês um pouco do que a gente faz no laboratório sobre a regeneração nas lesões da medula espinal, porque é um grande desafio a regeneração no sistema nervoso central. Hoje em dia, a gente já sabe que a regeneração no sistema nervoso periférico, ela acontece de maneira devagar, de maneira lenta, mas a gente tendo uma boa fisioterapia, com estímulos corretos, essa regeneração ela vai acontecer, enquanto que o sistema nervoso central ele ainda é desprovido, por conta do microambiente que se encontra após a lesão, essa regeneração ela ainda é bastante pobre, bastante ineficiente. E é muito importante a gente entender tudo o que acontece após uma lesão na medula espinal para a gente tentar traçar estratégias que possam repercutir em melhora funcional. Então, o título do que eu queria conversar com vocês hoje, né, da palestra que eu vou dar para vocês hoje, estratégias regenerativas para lesões da medula espinal. As lesões da medula espinal, as lesões medulares, elas acometem um grande número de pessoas no mundo inteiro, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Até a Segunda Guerra Mundial, a sobrevida era muito pequena dessas pessoas que tinham uma lesão medular. De acordo com alguns estudos, a gente tem cerca de 500 mil novos casos ao ano, e atualmente a sobrevida ela aumentou muito, né, por conta do avanço na medicina, na fisioterapia, em toda a equipe multidisciplinar que vai atuar com esse paciente. Então, a sobrevida, que na Segunda Guerra Mundial era em torno de 5%, hoje em dia a gente tem 95% dos pacientes sobrevivendo. E uma pessoa, quando sofre uma lesão medular, tem um impacto na qualidade de vida dele, né? Esse paciente ele vai ter déficits funcionais, sensoriais, emocionais também, sociais, ele passa a ficar mais recluso, né, com dificuldade, porque sempre é muito difícil sair, a gente sabe que a gente não tem um bairro, uma cidade, nada acessível, é muito difícil essa pessoa cadeirante, né, portadora de uma necessidade específica, pegar um ônibus, entrar no mercado. A gente não precisa nem ir muito longe. Quem é mãe e anda com carrinho, né, de bebê, vê a dificuldade de andar em calçadas, de você entrar no mercado, os corredores são estreitos. Você imagina um paciente cadeirante, né, uma pessoa que depende de uma cadeira de rodas para se locomover. A gente não tem, culturalmente, a gente não está acostumado a conviver com essas pessoas. Essas pessoas tendem a ficar cada vez mais dentro de casa, né?
Esse paciente ele também vai ter complicações cardiovasculares, muito comum a gente ter TVP, né, que é trombose venosa profunda por conta da imobilidade, junto com a osteoporose. Esse paciente também tem muitas úlceras de pressão, disreflexia autonômica, né, vai ter alguns problemas na hora de urinar, e a dor neuropática, né, são algumas patologias que vêm junto com a lesão medular. Professora, Oi. desculpa interromper a senhora. A senhora pode apertar ali no ocultar para poder tirar essa barra de baixo? Sim, sim. Ok, Ju, Obrigada, foi? tá? Desculpa. Nada. Então, todas essas doenças, essas patologias que acontecem após uma lesão medular, geram um impacto econômico na sociedade que gira em torno de 4 bilhões de dólares por ano, né? A maioria dos estudos que a gente tem são feitos principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Os estudos epidemiológicos, né, sobre a lesão medular no Brasil ainda são muito falhos. Então, a gente sempre se baseia nos estudos norte-americanos e canadenses. E é muito importante a gente entender a função da medula espinal, né? A medula espinal, ela basicamente, ela vai conectar os centros superiores, né, do encéfalo com a periferia. Então, todos os estímulos que são gerados pelos centros superiores vão ser conduzidos pela medula espinal até os membros superiores ou até os membros inferiores. Então, ela vai conduzir esses impulsos nervosos e também vai coordenar algumas atividades musculares e reflexos que a gente tem. Então, aqui a gente vê um esquema de um corte transversal da medula, e aqui em amarelo e verde, algumas vias representadas, que são muito importantes, né, para conduzir essa informação que começou aqui nos centros superiores. E aí, a gente sabe que a medula, ela está protegida pela coluna vertebral. Nessa imagem aqui, isso aqui é um corte histológico corado com hematoxilina e eosina. A medula, ela fica aqui no meio, tá? Essa aqui é a medula espinal, e aqui é a coluna vertebral, aqui são as vértebras que protegem a medula espinal. Aqui é a musculatura paravertebral, que fica ao redor da coluna, e mesmo a medula estando tão protegida dessa forma, ela ainda está sujeita a lesões, né? A pessoa pode ter uma fratura vertebral, uma lesão por PAF, uma luxação na vértebra, e aí essa vértebra, ela pode escorregar, né, e fazer uma compressão na medula espinal, ou ela também pode fraturar alguns fragmentos, né, e esses fragmentos podem comprimir ou até mesmo dilacerar a medula espinal. E aí vão fazer uma lesão mais agressiva, né, para cortar esses axônios que estão descendo aqui pela medula, fazendo uma transecção na medula. E aí fica mais difícil o processo de regeneração dessa pessoa. A gente também sabe que quanto mais alto for essa lesão na medula, quanto mais próxima dos centros superiores, mais grave será essa lesão. Lesões mais distais têm um comprometimento menor e lesões mais proximais têm um comprometimento maior. E após a lesão da medula, a gente tem uma série de eventos que acontecem, né? Esses axônios, eles podem se romper. As células que vão formar a medula, elas vão sofrer danos, né? Podendo até entrar em processo de morte celular. Você vai ter uma ruptura dos vasos sanguíneos, então vai fazer uma hemorragia enorme na medula, dentro do parênquima da medula, e essa hemorragia, ela também vai fazendo uma compressão que continua a longo prazo, causando uma morte ainda maior das células. E aí é o que a gente chama de eventos secundários, né? Aqueles eventos, aquele dano tecidual leva a esses eventos secundários que vão piorando essa resposta, essa degeneração na medula. E os eventos secundários são as respostas vasculares, invasão das células inflamatórias, né? Os neutrófilos chegam, os macrófagos chegam, já começam a secretar moléculas que vão recrutar mais células. A célula de Schwann, que ela é uma célula do sistema nervoso periférico, quando você tem a ruptura da barreira hematoencefálica, quando você tem a quebra da barreira hematoencefálica, a célula de Schwann, que está lá fora no sistema nervoso periférico, ela penetra no sistema nervoso central e chega também fazendo um pouquinho de fagocitose. A microglia, que é a célula da glia no sistema nervoso central, fica super ativa e começa a fazer fagocitose, só que acontece um desbalanço, né, uma desregulação iônica, porque essas células estão entrando em dano estrutural.
e já não conseguem fazer todo aquele balanço iônico que acontece normalmente na homeostase no sistema nervoso central. Você tem uma liberação de glutamato muito grande. Quem tem a função de capturar esse glutamato é o astrócito, que no momento ele vai estar ocupado com outras funções na medula e não consegue capturar esse glutamato. Com isso, você tem uma citotoxicidade, formação de radicais livres, uma grande liberação de citocinas que culminam para a inflamação no tecido nervoso. Aqui é só um esquema para a gente tentar entender como é que isso acontece, essa lesão na medula. A gente vê a medula numa visão longitudinal. Aqui seriam os axônios, né, que os axônios, eles funcionam, a gente pode fazer uma analogia, né, como cabos, como fios que vão conduzir esse impulso nervoso que foi gerado lá nos centros superiores. Aqui em amarelo a gente vê os oligodendrócitos fazendo a bainha de mielina, e quando a gente tem uma lesão, você tem morte, né, de vários tipos celulares, como, por exemplo, os oligodendrócitos, e aí os axônios, eles vão ficando desnudos, né, eles perdem o revestimento da bainha de mielina. E aí o que vai acontecer é a formação de uma cicatriz glial, que é uma cavidade mesmo, ela é grande, em humanos essa cavidade ela é bem grande, bem parecida com o que a gente vê no nosso modelo de estudo em roedores. E aí a gente tem a formação, esses axônios que perderam a sua bainha de mielina, eles ficam com uma dilatação ao final, que são chamados de cones de crescimento distróficos. Esses cones de crescimento, eles ficam tateando o microambiente, eles ficam buscando algumas moléculas que possam guiar o seu crescimento, dizendo para onde que ele tem que crescer. Só que o que acontece no sistema nervoso central é que as moléculas que vão direcionar esse crescimento, elas não são expressas. E aí esse cone de crescimento, ele fica tentando crescer nesse microambiente, só que esse microambiente é bastante hostil, porque com a morte das células neurais, com a morte das células nervosas, principalmente dos oligodendrócitos, quando esses oligodendrócitos eles degradam, eles degeneram, você tem a expressão de algumas moléculas que eu ilustrei aqui, ó, NOGO, MAG, são glicoproteínas que estão presentes, que estão expressas nesse microambiente e que elas são repulsivas à regeneração. Então, o axônio ele não consegue crescer por conta da expressão dessas moléculas no sistema nervoso central. Então, esse é o microambiente após uma lesão. Você tem morte de células, perda de células, presença de células inflamatórias, olha, aqui estão representadas algumas, como os neutrófilos, os macrófagos em azul. A gente tem axônios que estão desnudos, sem mielina. A gente tem essa grande cavidade formada, e normalmente essa grande cavidade, ela fica ladeada, ela fica rodeada por astrócitos reativos, que estão aqui representados em verde. E para piorar a situação, esses astrócitos reativos, eles são capazes de secretar uma molécula de matriz extracelular muito comum no tecido cartilaginoso, que são os proteoglicanos de condroitin sulfato. Então, eles secretam essas moléculas de proteoglicanos aqui, e o pobre do axônio, que está aqui em cima em busca de pistas, ele não consegue ultrapassar essa cavidade, porque além de ter moléculas que são repulsoras ao crescimento, esses proteoglicanos, eles vão formar uma trama que também é uma barreira física ao crescimento dos axônios. Então, os axônios ficam aqui sem saber para onde ir, tá? Mas, assim, é uma informação errada a gente falar que esses axônios não têm capacidade de regenerar. Eles têm. Alguns experimentos da década de 80 já mostraram que esses axônios conseguem regenerar. O que acontece é que após uma lesão no sistema nervoso central, o microambiente, ele é muito ruim para a regeneração axonal. O microambiente tem muitas moléculas que dificultam o processo de regeneração axonal. Mas eu queria também chamar a atenção para vocês, queria também chamar a atenção de vocês, embora esse seja um esquema, né, uma ilustração, em alguns tipos de lesões, como as lesões compressivas, nem todos os axônios, eles são destruídos. A gente pode observar alguns axônios normalmente na periferia da lesão, e esses axônios, eles têm a bainha de mielina intacta, né? Isso é muito importante quando a gente quer traçar uma estratégia terapêutica. A gente pode ter como alvo esses axônios que têm a bainha de mielina intacta, para a gente estimular que esses axônios, eles brotem algumas colaterais, que são alguns ramos que vão partir, ultrapassem essa área de lesão e consiga fazer conexões distais à área da lesão.
tá? Aqui só para chamar a atenção dos astrócitos reativos, que a gente já falou também. E o que acontece após essa lesão é que, como você tem uma morte de células muito grande, você tem a diminuição da expressão de fatores tróficos, que são fatores de crescimento, que são muito importantes para a regeneração do axônio. E aqui eu botei essa imagem só para vocês observarem como que ocorre uma diferença na morfologia da medula, né? Aqui eu tenho imagens, cortes longitudinais de medula espinal normal, sem nenhuma lesão. A gente vê aqui as fibras na periferia, né? Os axônios, a medula tem essa organização, né? Os axônios ficam na periferia e a região central é onde a gente vai encontrar os corpos dos neurônios. Aqui numa visão longitudinal, aqui estariam os corpos dos neurônios, numa região conhecida como H medular, e aqui na periferia seriam os axônios. Essa imagem aqui de baixo eu botei só para vocês verem como, após uma lesão, olha como é que esse microambiente da medula ele é modificado. Aqui no asterisco está representado o local da lesão. Olha como é que eu tenho mais pontinhos, mais pontos vermelhos, mais pontos arroxeados, que indicam um aumento da celularidade na área da lesão. Num corte transversal, eu já não consigo observar esse arranjo organizado do H. Aqui na região posterior, eu tenho uma desorganização total do tecido, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia do que acontece após uma lesão da medula. Nesse caso, é uma lesão compressiva. Então, eu tenho algumas fibras na periferia que estão intactas, que podem ser alvo terapêutico. Bom, quando a gente fala em abordagem terapêutica, é muito importante a gente conhecer o microambiente da medula, saber todas as alterações que ocorrem para a gente tentar traçar uma abordagem. Mas a gente tem que tentar pensar em estratégias que possam agir nesse microambiente inibitório, de uma forma que essas estratégias elas possam estimular a regeneração axonal ou que elas possam estimular o brotamento de axônios, né? Visando aquelas fibras que estão nativas. Alguns trabalhos também mostram que uma abordagem terapêutica pode ser repor esse tecido medular que foi destruído, com a injeção de alguns tipos celulares que podem se diferenciar em neurônios, por exemplo, né? E aí você teria essa reposição desse tecido que foi destruído. Dentro das abordagens terapêuticas, a gente tem diversos grupos que trabalham com terapias, com eletroterapia, com terapias moleculares, injetando fármacos. Eu mesma, no laboratório, eu tenho 2 linhas de pesquisa. A gente tem uma linha de pesquisa que investiga algumas moléculas, né? E aí a gente está começando a estudar os efeitos da desmelinização e da remelinização com ácido ascórbico. É um projeto que está começando a caminhar no laboratório. Eu também tenho uma linha de pesquisa que investiga o uso da inosina, que é uma molécula pequena que consegue ultrapassar a membrana plasmática da célula e também estimula a regeneração. E eu tenho uma linha de pesquisa que está mais consolidada, que eu já venho estudando mais ou menos há 10 anos, 10 anos não, mais ou menos há uns 15 anos, desde que eu comecei meu doutorado, que é a abordagem terapêutica para a regeneração da medula, utilizando transplante de células-tronco. E essa abordagem terapêutica, ela, com a utilização de células-tronco, ela ficou bastante evidente no início de 2000, né, quando alguns pesquisadores transplantaram células-tronco e eles viram que essas células-tronco eram capazes de se diferenciar em neurônios, só que os resultados posteriores a esses primeiros trabalhos não foram tão otimistas. Outros pesquisadores viram que essas células elas não eram neurônios e que elas estavam bem próximas dos neurônios que tinham sobrevivido, e aí começou-se uma intensa discussão do que essas células poderiam fazer nesse microambiente da medula espinal, visando sempre aquilo que eu falei no início, né? Como é que a gente pode melhorar aquela cicatriz, como é que a gente pode estimular a regeneração, ou como é que a gente pode também utilizar como alvo essas fibras que estão intactas, que estão preservadas e que não degeneraram após a lesão. Então, atualmente, o transplante de células-tronco, utilizando alguns tipos de linhagem, ele pode ser considerado um tratamento com potencial bastante favorável para o reparo das lesões na medula espinal. E quando a gente fala de células-tronco, existem algumas fontes de célula-tronco, né? A gente pode pegar células-tronco do blastocisto, né, do embrião, e aí essa fonte seria uma célula-tronco embrionária. A gente também pode pegar células-tronco do feto,
e aí seria uma célula-tronco fetal, ou a gente também pode pegar células-tronco adultas, e aí essas células-tronco vai ter um poder de diferenciação um pouco reduzido, porque elas já estão mais comprometidas, né? A gente já está falando de um indivíduo adulto. Mas a gente tem alguns nichos de células-tronco no cérebro, por exemplo, a gente tem a zona subventricular, no hipocampo, que é um nicho de células-tronco neurogênicas. A gente também tem células-tronco no sistema olfatório. Existem alguns grupos em Portugal que já fazem até o transplante dessas células do sistema olfatório em humanos. A gente também tem um nicho de célula-tronco na medula espinal, no sangue e na medula óssea, né? Então, escolher a célula-tronco que você vai utilizar também é muito importante, é uma tarefa muito importante, que você tem que levar em consideração alguns aspectos, né? Qual é a origem embriológica daquela célula? Será que ela vai gerar um tumor dentro do tecido após o transplante? Será que ela vai gerar uma rejeição no paciente? Então, a gente precisa pensar nisso tudo quando a gente vai eleger uma célula-tronco para a gente utilizar. E quando a gente utiliza as células-tronco, a gente tem alguns objetivos, né? Essas células, elas podem ser importantes para fazer neuroproteção no tecido. Já se sabe que essas células, elas secretam moléculas que são importantes para a regeneração, que vão ajudar naquele crescimento axonal. Elas podem estimular a angiogênese, que é a formação de novos vasos, ela é muito importante para a regeneração também. A imunomodulação, porque já se sabe hoje em dia que o processo inflamatório, ele é muito importante para a lesão. O que acontece é que ele não pode ser um processo inflamatório muito forte nem muito fraco. A gente tem que aprender, a gente tem que tentar modular esse processo inflamatório para a gente tirar proveito dele. A verdade é essa. Uma outra alternativa no mecanismo de ação dessas células pode ser estimular o brotamento de colaterais, visando aquelas fibras que estão intactas, né? E elas poderiam brotar colaterais que pudessem ultrapassar o sítio da lesão, e também estimular a regeneração dos axônios que estão lá, coitados, sem nenhuma pista molecular, sem saber para onde que vai crescer, né? Então, você pode utilizar essas células para estimular a regeneração desses axônios. Só que quando a gente fala de terapia celular, existem algumas questões importantes que a gente precisa de administração dessa célula-tronco e a quantidade ideal de célula-tronco a ser injetada. Não é chegar, escolher qualquer célula e implantar, injetar de qualquer maneira nesse paciente, né? A gente tem que pensar no modelo que possa ser reproduzido, numa quantidade ideal de célula-tronco que não vai gerar um tumor, e qual é a melhor fonte de célula-tronco. E é basicamente nesses 3 parâmetros, nessas 3 perguntas, que o nosso grupo de pesquisa vem se dedicado aí nos últimos anos, né? Nos últimos 15 anos, pelo menos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar um modelo de lesão para a gente. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é um clipe vascular utilizado numa cirurgia de aneurisma. Ele tem quase 2 centímetros de comprimento. Aqui é o animal, camundongo. Aqui está o meu campo cirúrgico, né? Eu já expus. A medula está aqui, já fiz uma laminectomia, tirei as vértebras que estavam em cima da medula. Coloco o meu clipe vascular por 1 minuto, e após 1 minuto é isso que eu tenho, né? Essa lesão aqui, esse anel hemorrágico na medula espinal, e o animal, ele fica paraplégico. Então, a primeira parte do trabalho foi a gente estabelecer um modelo, um tipo de lesão que a gente pudesse reproduzir e testar todas essas nuances, todos esses fatores que a gente estava querendo estudar. Então, essa lesão, ela foi caracterizada. A gente pode observar aquilo que eu já comentei com vocês, que a periferia tem algumas fibras nervosas que são preservadas, que ficam intactas. Basicamente, a lesão, ela se dá de dentro para fora, acomete a substância cinzenta com mais intensidade, e a gente fez toda a caracterização morfológica desses animais, só para vocês terem morfológica dos cortes histológicos, e a caracterização funcional também, que a gente botava esses animais no campo aberto para a gente avaliar como é que estava a marcha, né? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui 2 animais, é nítido que a gente vê que esse daqui anda um pouquinho mais. Esse é o animal que recebeu somente o meio de cultura, né? O nosso animal controle, e esse é um animal que recebeu uma terapia celular. Só como é que ele se mostra, ele caminha mais no campo aberto, ele tem menos medo, ele explora mais o ambiente, tudo isso. E esse teste é um teste que a gente faz muito no laboratório, o teste da mobilidade global, mas como a gente sabe que isso daqui tem 1 metro,
a gente consegue inferir a distância que esse animal anda, porque a gente faz alguns tipos de setagens no programa, faz algumas configurações, e a gente consegue inferir a distância e a velocidade média que o animal caminha. E esse teste é chamado de teste da mobilidade global. E aqui é a forma como a gente apresenta o resultado. A gente acompanhou esse animal alguns dias e a gente vê a velocidade que esse animal caminha e a gente observa que essa lesão que a gente criou, esse animal tem uma certa recuperação. Ele não fica parado, intacto, né, imóvel, sem se mexer. Ele vai, ao longo dos dias, adquirindo um pouco de velocidade, caminhando no campo aberto. Depois que a gente padronizou esse tipo de lesão, a gente começou a testar alguns tipos de células-tronco. A primeira célula-tronco que a gente testou foi a célula-tronco embrionária, e nesses cortes aqui, eles são cortes da medula, a gente consegue ver os axônios, aqui é um animal normal, isso aqui são axônios na medula, o animal normal não teve lesão, então a gente vê os axônios um do lado do outro, tudo íntegro. Aqui é o animal controle, que recebeu meio de cultura, a gente vê vários axônios degenerados, que são essas bolotas pretas aqui, e quando a gente tratou esse animal com célula-tronco embrionária, a gente ainda vê muitos axônios degenerados, só que a gente vê muitos axônios também se regenerando. Mas, Fernanda, como é que você sabe que esse axônio está se regenerando? A gente observa porque esse axônio, ele tem um pretinho, uma bainha de mielina muito fina. Então, isso significa que esse axônio está sendo remielinizado, essa bainha de mielina mais fina. E quando a gente conta, realmente o animal que recebeu a célula-tronco embrionária apresenta maior quantidade de fibras, tá? Então, indicando que a terapia celular com célula-tronco embrionária causou uma melhora na regeneração desses animais, porque esses animais têm mais fibras. Quando a gente fez aquele teste da mobilidade global, olha a velocidade dos animais com célula-tronco embrionária. Eles praticamente corriam no campo aberto, atingindo a velocidade de até 12 centímetros por segundo, quando a gente comparava com o animal controle, que é o animal em azul, com uma velocidade bem inferior. Aqui também é um teste que a gente usa muito, quando a gente bota esse animal nesse campo aberto, que é chamado de BMS. Ele é um teste que vai ver alguns parâmetros no animal, como, por exemplo, o movimento na articulação do tornozelo, o movimento na articulação do joelho, como é que está o passo do animal, e cada função que esse animal vai apresentando, esse animal vai pontuando. Quando a gente observa o grupo que recebeu a célula-tronco embrionária, a gente vê que esse animal teve uma pontuação muito superior ao grupo controle que está representado em azul. Então, realmente, a célula-tronco embrionária, ela foi bastante positiva, né, para a regeneração na medula espinal. A segunda célula que a gente usou foi uma célula da polpa dentária, na época, isso aqui por volta de 2008, foi uma célula bastante promissora, porque a célula da polpa dentária, ela tem a mesma origem embriológica do sistema nervoso, ela vem do ectoderma neural. Então, ela poderia ser uma célula que poderia, por exemplo, se diferenciar em um neurônio, embora a gente não tenha observado isso no nosso estudo. Mas quando a gente avaliava a função desses animais, os animais, aqui não está colorido, mas esses animais são do grupo do controle, e esses animais são do grupo experimental, a gente vê que eles apresentavam uma pontuação superior quando comparado. Essa célula-tronco embrionária, ela também foi bastante positiva, esses animais apresentaram resultados bastante positivos quando a gente tratou esses animais com a célula-tronco da polpa dentária também, bem parecido com o que a gente viu com a célula embrionária. E a terceira célula que a gente foi testar, por questões da utilização, do processo de extração ser mais prático, mais fácil, mais barato também, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de Brasil, né, da pesquisa no Brasil, a gente foi testar a célula-tronco mesenquimal, porque a célula-tronco mesenquimal, a gente pode retirar da medula óssea, né, dos ossos longos, a gente pode retirar do cordão umbilical dos bebês quando nascem, a gente pode retirar da gordura do tecido adiposo, então a gente tem uma fonte inesgotável de célula-tronco mesenquimal. E aí a gente também queria ver os efeitos dessa célula-tronco mesenquimal, e, para nossa surpresa, os animais que receberam célula-tronco mesenquimal, eles também apresentavam uma pontuação, uma maior velocidade, quando a gente fazia o teste da mobilidade global, como a gente pode ver aqui, representado pelos asteriscos.
E aí, quando a gente viu esses 3 resultados, e a gente compara esses 3 resultados, a gente resolveu optar pela célula-tronco mesenquimal. Por quê? A célula-tronco embrionária, ela tem muita questão ética envolvida, ela não está totalmente liberada no Brasil, porque a gente tem que tirar a célula do embrião, é uma vida, né? E então tem muita questão ética em cima, você precisa de um laboratório no nível de biossegurança mais elevado do que o laboratório que a gente tem. A célula de polpa dentária é uma célula fácil da gente trabalhar, mas essa célula apresenta alguns problemas na proliferação e na extração dela, tem muita contaminação, porque você tira da polpa do dente, a polpa do dente tem outros tipos celulares, como os fibroblastos, que proliferam muito e contaminam muito, enquanto que a célula tronco mesenquimal, ela tem um resultado bastante parecido quando a gente compara com a célula da polpa dentária, ela só fica abaixo da célula tronco embrionária, que está representada aqui em cinza. No entanto, ela tem mais vantagens quando a gente leva em consideração o processo de extração, o processo de cultivo dessa célula e transplante também, né? E aí, por isso que a gente resolveu, então, a partir desses trabalhos, mais ou menos, continuar os nossos estudos com a célula tronco mesenquimal, né? Por todas essas questões que a gente já conversou. E aí a gente foi tentar descobrir qual é a melhor via dessa forma, mas com a retirada dos ossos, né, do animal, extrair as células-tronco dos ossos dos animais, e aí começava o processo de cultura de célula-tronco mesenquimal. Após a terceira passagem, essa célula, ela era injetada nos animais por 2 vias. Pela via... Deixa eu só ver aqui. Vamos voltar aqui. E aí essas células, após todo o processo de extração, elas foram injetadas no animal por 2 vias, uma via intraperitoneal, que a gente injetava aqui no abdômen do animal, e pela via intravenosa, que a gente injetava na veia da cauda do animal. E aí a gente começava o nosso experimento, a lesão era feita no dia 0, a lesão é aquela que eu já mostrei para vocês, que a gente já caracterizou, né? A gente expunha a medula, coloca o clipe vascular por 1 minuto, e depois a gente retira o clipe vascular. E aí, 1 semana após a lesão, a gente fazia essa injeção de células, na densidade de 8 vezes 10 a quinta células, num volume de 200 microlitros, e a gente injetava essa célula ou dentro do peritônio ou dentro da veia da cauda do animal. Observava esses animais por 8 semanas, com testes funcionais, e aí sacrificava o animal na semana 9 para a gente observar como é que estava a regeneração daquele tecido. E para nossa surpresa, 8 semanas após a lesão, aqui a gente tem cortes transversais da medula, em azul nós temos os núcleos das células, em verde nós temos as células tronco mesenquimais, e para nossa surpresa, tanto as células que foram injetadas dentro do peritônio, quanto as células que foram injetadas dentro da veia da cauda, elas ainda estavam no parênquima da medula espinal 8 semanas após a lesão. Isso foi um dado muito importante para a gente, porque a gente pôde observar que essa célula ainda estava lá e ainda, com certeza ainda tinha algum efeito. E quando a gente olhava o teste funcional desses animais, a gente via que as células que receberam, a gente via que os animais que receberam as células tronco mesenquimais pelo peritônio ou pela veia da cauda, eles apresentavam um melhor desempenho funcional nos testes. Esses animais, eles eram capazes de andar com velocidades superiores no campo aberto, né, mostrando que a célula tronco mesenquimal estava ajudando no processo da regeneração. E quando a gente comparava essas 2 vias de administração, dentro do peritônio ou intravenoso, os resultados eram muito parecidos. É claro que se a gente for pensar numa terapia em humanos, o acesso intravenoso é muito melhor, muito mais fácil da gente fazer. Mas quando a gente pensa em animais, em camundongos, a gente tinha muita dificuldade de injetar essas células na veia da cauda do animal, porque a veia da cauda ela era uma veia muito fina, o animal tinha um grande desconforto, e muitas vezes, como a gente injetava uma grande quantidade de célula, né, essas células, elas entupiam a seringa,
e era bastante complicado. Às vezes a gente tinha que interromper o experimento, porque as células não conseguiam, a gente não conseguia mais fazer injeção de células na veia da cauda. A veia não aceitava um grande volume de líquido, ao contrário do peritônio, que aceita um volume de líquido melhor. Então, como os resultados são parecidos, nós decidimos por utilizar a via intraperitoneal, por ter um manuseio mais fácil e por apresentar resultados funcionais e também morfológicos bem parecidos com o que a gente viu na via intravenosa. E aí, esse foi o trabalho de mestrado de uma aluna minha, da Bruna Ramalho, e aí veio a terceira parte do trabalho e última, que a gente foi tentar entender qual é a quantidade ideal de célula-tronco. Será que a quantidade que a gente usava, que era 8 vezes 10 à quinta, será que era uma quantidade boa? Será que se a gente usasse menos células, a gente teria um resultado parecido? Será que se a gente usasse mais células, a gente teria um resultado melhor? E aí a gente foi para a terceira parte do trabalho. A gente se baseou nesse trabalho aqui de 2017, que ele fez coisas diferentes, pegando 3 potências diferentes, né? A potência de 4, a potência de 5 e a potência de 6. E ele chamou de baixa dose, média dose e alta dose. E a gente seguiu um pouquinho esse trabalho. Então, a gente fez, nessa terceira parte do trabalho, a gente foi avaliar a administração dessas 3 diferentes doses, 8 vezes 10 à quarta, 8 vezes 10 à quinta e 8 vezes 10 à sexta. A gente foi ver como é que seriam os resultados dessas doses diferentes. Esse é o nosso desenho experimental. A gente começou a cultura de células um mês antes. Fizemos a lesão no dia 0. E aí, uma semana após a lesão, para o nosso grupo controle. Mesma coisa, esperamos 8 semanas. Oi. Deu uma travadinha aí, na hora de explicar o desenho experimental. Então, vamos voltar. Então, esse é o desenho experimental desse último experimento. No dia 0, a gente faz a lesão. Uma semana após a lesão, a gente faz a injeção de célula-tronco parenquimal ou meio de cultura, que é o nosso controle, que a gente chama de DMEM. Aguardamos 8 semanas com avaliações funcionais, sendo feitas semanalmente. Na semana 9, a gente faz a perfusão, toda a parte da morfologia. E quando a gente executou esse trabalho, a gente já tinha adquirido no laboratório o eletroneuromiógrafo, né? Então, a gente conseguiu fazer também uma eletroneuromiografia para ver se esses grupos que receberam as terapias celulares apresentavam realmente uma maior regeneração. E a gente conseguia mostrar isso a nível celular, né? A nível do axônio. E esse trabalho ele foi bem interessante, que a gente fez uma colaboração com o setor de radiologia lá do Hospital Universitário. E como a gente estava injetando essa célula no peritônio, uma coisa que sempre questionavam para a gente, mesmo a gente mostrando a morfologia, se essa célula chegava no sítio da lesão. Então, a gente bolou esse experimento, a gente marcou essas células com tecnésio, que é radioativo, e aí a gente botou esse animal no tomógrafo, e a gente foi observar a biodistribuição dessa célula, né? E a gente observou a biodistribuição em vários tecidos. Inclusive, aqui eu tenho resultados de 3 animais diferentes, e a gente mostrou que grande quantidade de células chega no sítio da lesão. No entanto, essas células que a gente injeta no peritônio, elas vão atingir a corrente sanguínea e vão também se distribuir em alguns órgãos. A gente não sabe exatamente quanto de células chega no sítio da lesão, mas como a gente injeta uma quantidade grande, a gente sabe que células chegam. E essas células que estão chegando estão ajudando, estão auxiliando na regeneração daquele animal. E aí a gente foi olhar também em grupos de células. Em verde eu tenho o citoplasma das células, e aqui na sobreposição eu tenho a sobreposição dessas 2 imagens. Na primeira linha, esses são os animais que receberam as células na potência de 10 à quarta, 80 mil células. Aqui são os animais que receberam 800 mil células, e aqui são animais que receberam 8 milhões de células. Em todos os grupos, a gente observou que tinha uma boa quantidade de células no sítio da lesão, embora seja notório que os animais que receberam
80 mil células apresentaram menos células que estão representadas aqui em verde no sítio da lesão. E aí a gente também foi contar as fibras. O animal que recebeu 800 mil, 8 vezes 10 a quinta células, eles apresentam uma maior quantidade de fibras nervosas. Porém, quando eu comparo com os outros grupos, eu não tenho diferença significativa, mas a gente vê que existe uma tendência, né, de uma maior quantidade de fibras. É a mesma coisa aqui no campo aberto. Quando eu olho o desempenho locomotor desses animais, esse desempenho locomotor ele é bem parecido dos 3 animais, tanto do que recebeu 8 vezes 10 a quarta, 8 vezes 10 a quinta, 8 vezes 10 a sexta. Isso é uma coisa muito boa, porque eu, por exemplo, eu não preciso injetar 8 milhões de células para ter uma recuperação funcional. 800 mil, eu já tenho uma recuperação funcional satisfatória. E com 80 mil, eu não observo tantas células no sítio da lesão, então não seja a potência ideal para a utilização de célula. Quando a gente faz a eletroneuromiografia, é isso que a gente observa, só para a gente entender, esses são os registros eletroneuromiográficos do animal de 8 vezes 10 a quarta, do animal 8 vezes 10 a quinta e do animal 8 vezes 10 a sexta. Aqui seria um registro de um animal sem lesão, de um animal normal. Aqui é um registro imediatamente pós-lesão, mostrando que a lesão, você tem uma perda da amplitude, né? Você tem uma perda do potencial de ação. E aqui é o animal do grupo controle, como é que o registro fica completamente diferente. E a gente, basicamente, nesses registros eletroneuromiográficos, a gente vê o tempo de latência, né? Que é o tempo para a primeira contração, é o tempo até que a primeira contração ocorra. E a gente também vê a amplitude, né, da onda, né, que é o potencial de ação muscular composto. E quando a gente compara esses 3 animais, o animal que recebeu 8 vezes 10 a quarta, 8 vezes 10 a quinta e 8 vezes 10 a sexta, o animal que recebeu 10 a quinta, ele tem sempre o resultado melhor, embora não tenha diferença significativa entre os grupos, né, não tenha diferença estatística. E o período de latência entre esses grupos também é bem semelhante. Então, na verdade, a gente juntou todos esses resultados e a gente conclui, com esse último experimento, que essas células elas são capazes de migrar para vários órgãos, inclusive para o sítio da lesão, que é um fato bem importante para a gente. E a gente provou isso também quando a gente foi olhar os cortes histológicos que a gente fez nessa medula. E o transplante celular, ele vai apresentar um potencial terapêutico para essa lesão que a gente considera subaguda, porque a gente injetou a célula 7 dias após a lesão, vai promover essa recuperação funcional dos animais e também vai preservar a substância branca. A gente também viu a quantidade de fibras, né, que era bastante parecida entre os grupos, com uma leve tendência de superioridade no animal que recebeu 8 vezes 10 a quinta. E aí a gente consegue concluir, juntando todos esses dados desse trabalho, e esse transplante celular na densidade de 8 vezes 10 a quinta demonstrou ter um maior potencial terapêutico. Então, agora, a gente está tocando nossos estudos em fazer doses repetidas de células-tronco. A gente já sabe que 8 vezes 10 a quinta é a quantidade ideal, a gente já sabe que a via intraperitoneal é a via ideal, e agora a gente quer, na verdade, fazer doses repetidas de célula, porque já se sabe que o microambiente que essa célula vai encontrar, dependendo se essa célula tronco mesenquimal, ela tem uma resposta diferente. Se ela encontra um microambiente muito inflamado, ela tem uma resposta. Se ela encontra esse microambiente menos inflamado, ela tem outra resposta. E essa injeção repetida de célula-tronco, ela pode ser muito importante, ela pode otimizar ainda mais o processo de regeneração. Então, na verdade, todos esses estudos, né, todo esse estudo que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 15 anos, com o auxílio de alguns alunos de mestrado, alunos de doutorado, um auxílio também dos alunos de iniciação científica, Juliana, Tiago, Carol participaram bastante desse projeto. Tiago sabe bem essas análises funcionais desse GMT, que Tiago que fez a boa parte dessas análises, mas o que a gente vê na literatura e também nos nossos resultados é que não existe uma estratégia terapêutica que vai ser a grande salvadora da lesão medular. O que a gente confia, o que a gente acredita,
é que o que a gente precisa para você ter uma regeneração na medula seria uma combinação de estratégias terapêuticas, né? E aí a gente tem alguns focos, né, que a gente pode se ater, né? A gente pode, por exemplo, focar na regeneração dos axônios, a gente pode focar na neuroproteção desses axônios, a gente pode focar em modular a inflamação, a gente pode focar na resposta dos macrófagos, na resposta da microglia, tentar modular essas respostas inflamatórias, né, modulando a inflamação, e também existem alguns trabalhos bem interessantes que estão focando só na cicatriz glial, alterando essa estrutura da cicatriz glial. Alguns grupos têm mostrado uma melhora na regeneração. Então, na verdade, o que a gente acredita hoje em dia, os grupos que estudam medula, que estudam regeneração, nesses modelos de sistema nervoso central, é que a gente precisaria combinar algumas dessas estratégias com focos diferentes para a gente chegar no objetivo principal, que é a regeneração. Tá? Eu queria agradecer ao grupo, é difícil a gente ter uma foto completa, mas aqui está um pouquinho dos alunos lá do LMR, eu estou aqui no meio, essa é a Bruna, que desenvolveu os experimentos todos dos resultados que eu apresentei para vocês. Bruna, hoje em dia, ela é pós-doc no Lab, mas ela foi aluna da FISO, fez mestrado e doutorado comigo, hoje em dia ela faz pós-doutorado. E a Ana Martins, que também foi professora de muitos de vocês, que é a chefe do laboratório. Aqui estão alguns alunos meus, Felipe de mestrado, Ricardo de doutorado, Caio também de doutorado, Will de mestrado. Aqui são outros alunos do laboratório que a gente tem lá no fundão. E aqui os nossos alunos de IC que não estavam no dia, né? A gente precisa aglomerar mais para a gente poder atualizar essa foto. Mas aqui também vai meu agradecimento especial. Tiago, Ju, Carol está aqui no meio da foto. Mas Tiago e Ju, que já estão nesse projeto também há bastante tempo. E Guilherme e Roberta, que chegaram agora, mas que eu tenho certeza também que vão contribuir bastante. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigado, Fernanda. Como sempre, a apresentação não precisa dizer nada, né? Incrível, muito didática. Está recebendo aqui os parabéns no chat também. Aí teve algumas dúvidas que eu vou passar para você agora. Vou juntar aqui um pouco da pergunta da Roberta com a da Juliana. Vou tentar... Ela entrou nessa questão de... A gente vê que na pesquisa básica tem os resultados interessantes, né, positivos, quanto a essa questão da terapia para a medula espinal. E, assim, até que ponto que a gente pode extrapolar isso para a prática clínica mesmo, em seres humanos, né? Então, isso já é feito em seres humanos? É isso. Então, a gente já tem no Brasil, as coisas demoram um pouquinho mais. Um grupo na Bahia, da Fiocruz da Bahia, começou uns experimentos injetando célula-tronco mesenquimal em humanos, mas os resultados não foram bons, porque em humanos a gente precisa fazer uma imunossupressão para você não ter rejeição da célula, né? Mas a gente já tem alguns grupos no exterior que fazem. Em Portugal, eles usam a glia embaiante olfatória. E aqui no sistema olfatório, a gente tem uma célula da glia embaiante que faz uma baía de melina e ela é fácil de acessar. Você só precisa... É mais fácil de acessar do que o exame de Covid. E tem um grupo de Portugal que faz, aquela menina, a Camila, que tomou um tiro no metrô da Tijuca, ela já fez o transplante de célula-tronco da glia embaiante olfatória. Só que o que depende muito é o tipo da lesão, né? Lesões por transecção com ASIA alto tem mais dificuldade na regeneração. Agora, lesões compressivas são mais fáceis de você ter uma melhora na regeneração. Agora, o que eu não vejo acontecendo muito quando a gente fala de humanos, e em animais isso já acontece com mais facilidade, é a combinação de estratégias. Você pegar uma estratégia, agora eu vou injetar uma droga que eu vou ter uma neuroproteção. Agora eu vou injetar uma droga que eu vou estimular a regeneração. Agora eu vou injetar isso que eu vou modular a inflamação. E realmente, para a medula, como é um microambiente com muitas variáveis, você precisa da associação dessas terapias para você ter uma resposta mais positiva. E a gente não pode esquecer jamais, em tempo algum, eu falo muito isso nas aulas do PCI de Neuro que eu dou, da fisioterapia. Em alguns casos também, em muitos casos também da terapia ocupacional, que trabalham juntas ali, né, no ganho de função. Você fazer aquele estímulo correto, não adianta nada, o axônio está chegando no músculo e aquele músculo está com uma atrofia, aquele músculo não está secretando moléculas que vão guiar a regeneração do axônio também.
E aí você tem muitas vezes também a regeneração cruzada, né? O neurônio motor, ele está inervando uma região de pele e vice-versa. Então, a gente precisa muito ter estímulos corretos, adequados, no limite do paciente, para não exacerbar também nenhum espasmo, nenhuma reação no paciente que vai aumentar ainda mais essa lesão secundária nele. O momento também da gente começar também é muito importante. Quando o paciente estiver em choque medular, não dá para fazer muita coisa, porque o ambiente está muito tóxico, está muito responsivo. Então, vai ficar difícil da gente ganhar função. Mas em humanos, no Brasil, os estudos ainda estão bastante atrasados, eu diria. Eu já estudo há 15 anos lesão medular e a gente não vê. E quando a gente tenta transpor para a clínica, é claro que, assim, a gente, quando faz pesquisa básica, a gente sempre fica muito receoso de a gente propor uma terapia para a clínica. Só que a gente tem muita dificuldade no Brasil. A gente tem um projeto clínico parado em nervo periférico porque a gente não consegue paciente no CISREG. E a gente sabe que tem muito paciente precisando da nossa terapia. Então, as coisas não conversam direito. Então, acho que é por isso que a nossa... fica tudo tão moroso, fica tudo tão demorado. Mas alguns grupos lá fora já estão fazendo terapia celular, sim. Perfeito, professor. A gente vai publicar uma revisão... A gente está terminando uma revisão que a gente faz um levantamento dos clinical trials, né, que são os estudos clínicos. Deve estar saindo aí até ano que vem, fevereiro, março. E aí a gente vai fazer um levantamento bem atualizado dos estudos clínicos que estão acontecendo no mundo. Legal. A Marina Becker, ela pergunta se a medula espinal humana é igual à do camundongo. O que varia, Marina, é a localização dos tratos. O córtico espinal ele é um pouquinho mais posterior, mas o camundongo ele tem todos os tratos axonais na medula como humano. A localização anatômica que é um pouquinho diferente. A constituição histológica é igual. A resposta inflamatória também é um pouquinho diferente. O rato tem uma resposta inflamatória igual a gente. O camundongo é um pouquinho diferente. O camundongo é uma coisa assim surreal. A gente trabalha com uma linhagem de camundongo, que é o Black 6, que eu nem falei isso, mas é o camundongo que tem mais dificuldade na regeneração. Existem camundongos que a gente lesa a medula hoje, amanhã o camundongo está andando. O Black 6 é o animal que tem mais... Professora, deu uma travada de novo. A gente vamos aguardar um pouquinho para ver se estabiliza a conexão da professora Fernanda. Tem um probleminha. A gente tem alguns resultados com rato. Professora, sua internet está travando. Caí e voltei, né? Isso, dá uma travadinha. Mas o que eu estava falando, só para concluir, a gente tem um estudo que a gente trabalha com inflamação. A gente quer ver se o animal que tem menos inflamação regenera melhor. E a gente só consegue fazer essa brincadeira de silenciar a gene, de nocautear, com camundongo. Em rato, agora que a gente está conseguindo ter rato geneticamente modificado. Mas há um tempo atrás a gente não tinha. Então, por isso que a gente escolheu o camundongo. Perfeito. A Giovana Delfino, ela pergunta se essa regeneração ela seria possível em uma lesão total da medula, ou só na lesão parcial, que a gente vê essa recuperação. Não, também a gente pode observar também numa lesão total. O problema é que ela é mais tênue, né, numa lesão total, porque o ambiente vai estar mais inflamado e uma cicatriz glial maior. Então, fica mais difícil. Mas a medula ela também tem aquela via própria espinal, tem a via própria espinal curta, a via própria espinal longa, e a gente pode também estimular a regeneração nela, por exemplo. E é difícil você fazer uma lesão completa e pegar todas essas vias da medula, entendeu? Sim. A Stephanie Raposo, ela pergunta se há o risco dessas células gerarem uma neuroplasticidade negativa em vez de positiva. E como que poderíamos direcionar uma boa neuroplasticidade nesses casos? Fisioterapia. A gente gera uma boa neuroplasticidade fazendo movimentos corretos e estimulando da maneira correta.
Agora, uma neuroplasticidade negativa é complicado da gente avaliar por causa do animal, né? O comportamento dele é diferente da gente, é difícil da gente verificar isso. Mas eu nunca vi nada para negativo. Nem tanto quando a gente fala de encéfalo, que a neuroplasticidade é mais estudada, né? Quanto na medula. Certo. O Felipe Simões, ele pergunta se você verificou se a célula-tronco diferencia ou esses efeitos podem ser por causa do potencial anti-inflamatório destas células. Então, verificamos. Todas as células-tronco que a gente utilizou, é porque eu não trouxe os resultados, né, que ficaria muito extenso, mas todas as células-tronco que a gente utilizou, a gente fazia uma marcação para ver se essa célula era capaz de diferenciar em neurônio ou em célula da glia. A mesenquimal não, nada. A embrionária a gente via que diferenciava em astrócito, se eu não me engano, e Chivan também. Agora, nenhuma delas foi capaz de diferenciar em neurônio. Isso aí a gente não viu, tá? Mas, assim, estavam ajudando, mas o que a gente acredita mesmo é no potencial trófico dessas células, no efeito parácrino, delas serem capazes de secretar moléculas que vão ajudar na regeneração. Certo, perfeito. O pessoal aqui parabenizando pela apresentação, pela palestra. Não temos mais nenhuma pergunta. Queria agradecer mais uma vez pela sua participação, por topar o projeto com a gente, por confiar. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa para encerrar. Não, eu que agradeço vocês por toda... Queria agradecer também as outras pessoas, né, que participaram da organização, né, o Cleison, o Carlos, o Luigi, tem mais uma pessoa? Carol e a Ju. Acho que travou. Colar, a Carol. Como é que eu vou esquecer da Carol? A Carol tá aqui na minha tela. Aqui, né? Gente, mas eu vou tentar participar ao máximo, mas 2 filhas pequenas, quem me conhece sabe o desafio da quarentena. Mas eu agradeço muito, muito a participação de vocês, acho que o simpósio está sensacional, espero que seja bastante proveitoso. E convido vocês a conhecerem um pouquinho mais do projeto, né, entrando nas nossas páginas, na nossa rede social, curtindo que a universidade não está parada, pelo contrário, a gente tem produzido bastante conteúdo nesse tempo de pandemia, a pesquisa também tem caminhado bastante com todas as limitações que a gente tem, mas com certeza a gente está doida para voltar para o nosso normal, para a nossa universidade, continuar fazendo o que a gente mais gosta de fazer, né? É ensinar, pesquisar, receber pessoas de fora, encher a nossa universidade, dar uma tristeza daqueles corredores vazios, aquele laboratório de microscopia sem ninguém. Realmente, assim, eu estou com bastante saudade de compartilhar momentos com vocês dentro da universidade e tenho certeza que daqui a pouco estaremos todos juntos, graças à ciência, sempre, ciência e educação. Verdade. É fundamental, né, a gente exaltar a importância da ciência, em todos os níveis dela, né? Sim, com certeza. E obrigada a vocês por estarem sempre comigo, né? Ele. Nos meus desafios. Sempre